O grande mestre olhou alegremente para a carta e pensou o que as crianças realizaram. Superou minhas expectativas. Eles se tornaram muito mais maduros do que antes. Olhando para seu rosto orgulhoso, nós em TI também sorriu levemente. De repente houve um barulho que chamou a atenção. As 3 pessoas na sala imediatamente se levantaram. Essa atmosfera. Eles voltaram. Eu não pensei que eles voltariam tão rapidamente. Os 3 imediatamente acabaram. O mestre da seita até fingiu avisá-los. Vocês não precisam correr tão rápido. Estou correndo para recebê-los. Van Kim correu atrás dele e podia ver claramente a expressão. O irmão mestre da seita. Ele não achou que iria pessoalmente sair para pegar as crianças. Olhando para seu rosto sorridente, você pode ver o quanto ele está ansioso para o retorno das crianças. O dia de seu retorno chegou. O dia em que podemos ser felizes. Bem-vindo à semente da esperança. E ser o futuro das flores da montanha novamente. As 3 pessoas caminharam até o Mountain Gate e ficou seriamente esperando suas costas. Van Kion mexeu os ouvidos e ouviu seus passos se movendo apressadamente. Mas parece muito apressado, não é bom. Assim que ele terminou de pensar, o Mountain Gate foi aberto e quebrado por Cham Yong. Cada um arregalou os olhos e exclamou: Por que eles derrubaram o portão assim? Cham Mayang, gritou o segundo mestre. Antes que os 3 pudessem dizer qualquer coisa, eles foram pegos pela multidão. Ele correu todo o caminho do Mountain Gate até o segundo quarto do mestre, tão rápido que deixou para trás fumaça branca. Antes de Jogul e Lula Tweed entrarem, ambos sacaram suas espadas para avisar. Ninguém tem permissão para vir aqui. Vir aqui significa apanhar. Os discípulos não puderam deixar de se perguntar, curiosamente, o que há de errado? O que é isso? O mestre da seita e seus tios também foram arrastados para ele. Eu não pensei que o dia do retorno seria tão caótico. Um tempo depois do estudo dos mestres da seita, gritos soaram o que você diz, o que... Olhe para a mandíbula de madeira cintilante na mesa. As 3 pessoas abrem bem a boca. E perguntou, com os olhos arregalados, esta é uma pílula de elemento misto. Chanyan disse enquanto respirava, que está bem no caminho da Indonésia para ouvir. Você manteve a guarda e não dormiu diretor, hein? Todos os artistas marciais olharam para nós tão... Eles sentiram que queriam nos comer vivos. Felizmente, eles não sabiam que tínhamos encontrado os elixires. Misturei você na pílula sabendo toda a história. O chefe da escola Xuanzong elogiou você. Você é realmente talentoso. Ele silenciosamente engoliu sua saliva. Depois abra a jarra de madeira. A luz e a fragrância emanavam de dentro, fazendo todos exclamarem: "O meu Deus!"
O cheiro me faz sentir confortável. Neste momento, o mestre do pavilhão de repente abriu a porta e perguntou para onde ele foi quando acabou de chegar. Já tem comida e água. Então, por que eu deveria vir aqui e mandar ele comer descobrindo alguém? Back 10. Imediatamente pulou na mesa para se proteger. Yeon-jong também assumiu uma postura defensiva, preparando-se para sacar uma espada. Os mestres ficaram sem palavras. Olhe para a mandíbula de madeira entreaberta na mesa. Olhando para Chamian, novamente, parecendo desgrenhado. Suas bochechas afundadas. Ele respirou fundo, depois acaricie sua barba e entre com calma. A cara dele revelara o sorriso como a cor da primavera, e perguntou: E crianças, o que você achou para trazer de volta? Outro grito alto soou. O que é uma pílula de elemento misto? A cabeça do sexo misterioso olhou para a pessoa na frente dele e perguntou: O que é? O que é? A pessoa responsável pelo Oasons Medicine Hall. Van Jok largou o livro de Dan Fun depois de lê-lo e afirmou que isso é, de fato, o Dan Fun de origem mista Dan. Depois de ler o formulário DEN, o método de refino não é difícil em All Star. Embora existem muitos remédios difíceis de encontrar disponíveis. Hoje, o método de refino também é difícil. Mas eu entender posso um ler pouco sobre o método de refino aqui. Se você fizer mais pesquisas, mais tarde, você será capaz de refiná-lo melhor. O mestre da seita assentiu em alívio. Eu entendo que é ótimo. Agora só precisamos coletar o remédio. Van Jok adicionado, mas mestre apenas dizendo que não é simples refiná-lo. O mestre de Handel gritou com raiva. O que você está falando antes de você dizer que poderia ser refinado? Mas agora você diz que é impossível. O que você quer dizer quando diz que pode e quando você diz que não pode? Ele rapidamente explicou sim. Querido líder da SEC, embora seja Como eu verdade, disse, qualquer um pode refinar pílulas de elementos mistos. Se eles pesquisarem cuidadosamente, contanto que um farmacêutico qualificado possa fazê-lo. Mas o rosto do mestre ficou vermelho e ele pediu: Então, qual é o problema aqui? Por que você não diz isso rapidamente? Se você tem a capacidade de fazer isso, então, por que você está dizendo que é impossível? Van Jok respondeu fazendo congelar. Claro, os ingredientes de Danfon aqui são bastante raros. Se você pode comprá-los, eles são muito caros. Ele imediatamente hesitou, então era dinheiro. É isso. Então, o farmacêutico Vá acrescentou que não é apenas o comum. Coisas caras e raras que são difíceis de encontrar. Se fôssemos refinar as pílulas de elementos mistos, para toda a montanha usar, pode-se dizer que poderíamos vender toda a nossa fortuna. Está sempre pintado tudo o que temos em termos de recursos e terra. Foi vendido para que possamos refiná-lo um pouco. Epifania, mestre do pavilhão, gritou:
Que diabos? Por que esta pílula de elemento misto é tão cara? Ele analisou então. Pense nisso. Porque isso é uma pílula que todos os artistas marciais querem ter. Dev e artes marciais são como outros sexos. Eles não podem refinar arbitrariamente. Pílulas medicinais como cordeiro frio, cordeiro morrer, dan, aprimorar. Só pode ser contado nos dedos de uma mão. Certo, esta pílula de elemento misto. Pode-se dizer que é mais do que outras pílulas medicinais. Então, seus ingredientes são obviamente raros. À primeira vista, parece medicinal. Primeiro, ele quase encurtou os remédios até o fim. Então, pílulas de elementos mistos podem ser refinadas mais facilmente. Se outro alquimista fizesse esta pílula, seria quase impossível. Para refinarmos uma pílula medicinal em nossa próxima geração, com um rosto cheio de perplexidade. O que você quer dizer com isso? Agora que o método medicinal foi concluído, não pode mais ser reduzido. Em geral, o refino não é difícil. Mas a dificuldade é que você não tem dinheiro suficiente para comprar os ingredientes. Certo? Então, vamos tentar quanta prata é necessária para poder uma refinar. Pintura de fornalha não é mais tão pobre quanto antes. Ouvi isso. Van Jacques também tirou o ábaco para tentar. Eu fiz as contas e acontece. São os ingredientes mais baratos que podemos comprar. Adicione algumas ervas preciosas. E também adicione um pouco de erva medicinal. E com uma ajudinha extra, quanto mais ele falava, mais pálido o rosto do mestre ficava. Ele imediatamente pulou e perguntou ao líder da seita. Esta é uma receita de pílula falsa. Não há como ele escrever esta receita de pílula estranha. Ele deve ser muito velho e dócil. E ele está no fim de sua vida. Não tenho nada para fazer. Então, eu anotei todos os melhores ingredientes e combiná-los em um, mesmo se não tivermos essa pílula. Não podemos refiná-lo se tivermos Victuanson Sec Mestre. Perguntou involuntariamente, não pode ser refinado. Ele soltou um fluxo de saliva em todo o rosto de seu irmão. Não é nada difícil, mas é difícil porque somos um pouco pobres. Se quisermos refinar uma fornalha de pílulas medicinais, é melhor vender um filho a Rou, e então cada um vai o seu. Os membros foram divididos entre si. Todos iam aonde queriam. Naquela época, o afilho não teve tempo de reaparecer. E não havia mais lugar para morarmos. Em geral, estávamos ainda mais infelizes do que os mendigos daquele estado. Se você vê isso, tá tudo bem. Mesmo se você não tiver essa coisa, não importa. Se você beber um pouco desta pílula medicinal, será possível se tornar um especialista em artes marciais. Se sim, quantas pessoas você pode se tornar? Se tivermos sucesso, o Sam provavelmente estará terminado. Como ancião de Oasan, não posso fazer isso. Quando o mestre da SEC ouviu que ele teve que aceitar. Então é isso. Mas Chan Yang, de repente, interrompeu. O problema é a falta de energia de prata. Certo?
Então não há necessidade de se preocupar muito. Ele, de repente, tirou o casaco. Então ele abriu a camisa na frente do peito. E as pérolas noturnas voaram diretamente para fora. Os anciãos engasgaram. Era uma pérola. Essas pérolas. Ele sorriu e disse: agora temos dinheiro. O problema da prata foi parcialmente resolvido. Então, Oa-san rapidamente começou a coletar ervas com a ajuda do grupo de comerciantes no pavilhão Taifen. Depois de ver a lista de ervas medicinais, o líder do batalhão perguntou, em confusão: olhando para isso, eu não entendo o que as pessoas do Oa-san querem fazer. Mestre Hanleng bebeu chá lentamente e respondeu: nós e o Oa-filho temos alguma riqueza. Agora, então, queremos refinar algumas pílulas para as crianças levarem para dar-lhes um pouco mais de ajuda. Vamos lá. Sim. Olhando para essas ervas, é verdade. Algumas ervas são difíceis de encontrar. Além disso, eles não são baratos. Ele colocou o braço em volta dele e disse que está tudo bem. Afinal, é pelo bem das crianças. Mas eu tenho algo para pedir a você. O líder do batalhão olhou para ele com surpresa e perguntou ao capitão novamente: Joe, revele que estamos comprando ervas medicinais como esta. Sim, é isso que você quer dizer. Mesmo que queiramos nos levantar, ainda estamos fracos. Escusado será dizer. Os andarilhos e maridos não precisam falar sobre isso. Se eles sabem que queremos treinar mais discípulos poderosos, eles não vão nos deixar em paz. Filho inteiro ainda é pequeno. Eu não posso lidar com todos esses problemas. A conferência de artes marciais com Tongnão foi muito problemático recentemente. Tivemos outra briga com a equipe de artes marciais. E agora não podemos mais lidar com esse problema onde o líder do batalhão pensou consigo mesmo. Há um problema com a equipe de artes marciais sendo despachado. Então, vocês correram para o campo encontrou artes marciais e artistas marciais. Lá certo, a epifania do mestre admitiu isso mesmo. Quando ele ouviu isso, ele percebeu que é por isso que ele foi tão cuidadoso. Agressão marcial não é brincadeira. De acordo com rumores, parece que na corrida da espada, os discípulos do Hassan salvaram algumas pessoas. E também destruiu muitas pessoas. Mas, dentro dessa corrida de espadas, graças à qual os discípulos do Hassan foram capazes de sobreviver, fora a pessoa mais famosa na corrida da espada, claro, é Sun Chun Miang. Depois desta conferência de artes marciais, quase o marcial mais famoso artista no mundo. Há rumores de que ele lutou com o velho espadachim em uma batalha inconclusiva, mas isso não foi confirmado. No entanto, pode ser dito que a força do Oa é muito diferente do que antes. Desta vez, se o boato de Oa-san, refinando pílulas medicinais para seu discípulo, se espalha. Certamente o sexo que está olhando Oa-san não será capaz de deixá-lo sozinho. Claro que eles absolutamente fazem. Não quero revelar
este importante assunto para outras forças. Então, é compreensível que eles queiram que a gente esconda. Depois de pensar sobre isso, ele falou: para garantir que você não precisa se preocupar com isso. Satisfação do cliente e segurança da informação são as principais crenças de nossos comerciantes. Se o proprietário do sindicato tiver esse lucro, então estamos completamente seguros aqui, olhando para este material medicinal para comprar. É um pouco difícil dizer. É muito raro e difícil de encontrar, senhor. O mestre do pavilhão, Yan Lin, sorriu e então perguntou: você quer dizer que o mestre do grupo é prata? Então o deus misterioso sorriu e tirou um pequeno baú de madeira. Quando ele havia uma caixa cheia de pérolas brilhantes, surpreendendo o imperador. Isso ele disse: é a pele de pérola que eu usei para pagar parte das ervas medicinais. O líder do batalhão engasgou. O que é isso? Uma pérola noturna rara como esta. Como poderia Oasan ter tantos de alta pérolas classe? noturnas como esta não é o filho famoso pela pobreza. Com esta noite, Pearl se fosse para fins de vida. Seria o suficiente para seu filho não precisar se preocupar com comida e roupas. Cada peça pode-se dizer que vale muito. Os proprietários perguntaram novamente: você viu se o depósito foi suficiente? Ele imediatamente confirmou que era o suficiente. Mais velho, embora não consigo avaliar com precisão o valor desta noite pérola, mas os pentes são completamente suficientes para comprar os ingredientes. Pode haver mais sobrando. Yan Lin sorriu brilhantemente. Há alguma coisa sobrando. Parecia que ele era honesto. Ele não queria engolir todas as pérolas. Então, por favor, encontre mandarins, ricos ou príncipes nobres. Então, venda-os esta pérola noturna para mim. A família real ficou surpresa. Um assunto tão importante que você me confiou completamente. Estrela. Ele respondeu que não há nada que não possamos fazer. O grupo de comerciantes nos ajudou muito no passado. Se não confiarmos em você, em quem podemos confiar aqui? Afinal, somos praticantes de artes marciais. Traduzindo assim, não somos absolutamente fluentes em nada. Depois de dizer isso, nós dois começamos a rir. O dono do batalhão expressou sim. Então deixe para nós, mas os salários estão bem. Novamente, o mestre disse: isso depende do seu coração. Não ousamos dizer nada. Depende da sua consciência. Hong Tong ficou sem palavras. Isso realmente me colocou em uma posição difícil. Depois de terminar o dinheiro, ele também pediu permissão para retornar. Ok. Temporariamente. Vou levar esta noite Pearl para ser avaliado. Então encontre um comprador se houver alguma. Vou mandar alguém para informar o ancião. Ok. Ok. Muito obrigado. Os mestres da Epifania enviou o grupo de comerciantes para a porta. Tenha cuidado. Diga adeus ao ancião. Quando eles se foram, ele se virou e entrou. Apenas entrou pela porta.
Os lordes não puderam deixar de cair na gargalhada, como flores desabrochando. Ok. Então, é um sucesso. Em outro lugar, o chefe da seita misteriosa também riu alto. Todos os dias ele pegava uma vara de madeira para limpar. Até os anciãos da seita misteriosa. Van, lava. Então, Chamyon, o dia todo eu apenas sentei e ri feliz. A atmosfera era muito mágica. Baek Tien estava em seu quarto, bebendo chá calmamente, enquanto Baek Tien estava ao lado dele, constantemente falando sobre o que aconteceu com seu filho. Nos dias de hoje, eu não entendo por que os anciãos não incentivaram os monges a praticar. Eles apenas riram e como se estivessem nas nuvens. Eu não entendo por quê, mas depois que Chen Yang voltou para o Asan, este estranho incidente aconteceu. Mas também é bastante estranho. Chamayang costumava apenas tentar pegar erros e forçar todos a praticar até a morte. Mas agora ele também sorri e faz perguntas aos irmãos. Nunca pensando que um dia ele seria capaz de ver aquele rosto estranho dele. Chamayang é assim, pensando em seu rosto sorridente e gentil, perguntando sobre Mintiu. Como você está? Alguma lesão em qualquer lugar? Boqitian também não disse uma palavra. Realmente, ele houve alguma mudança. Bhakti e também adicionado, mas aparentemente na última corrida de espadas, havia rumores de que Chong Mayang derrotou muitos mestres do mal. E ainda era inconclusivo com os anciãos das artes marciais. Há rumores, irmão mais velho, derrotou o dragão da espada. Um dos mestres de artes marciais lá, não sei se essas histórias são rumores ou a verdade. Irmão, ele respondeu, claro, algumas coisas são verdadeiras e outras são apenas rumores. Mas você não precisa pensar muito em nada. Agora mesmo, há muitas coisas que os mais velhos não podem te dizer. Ok. Isso tem um grande impacto no Wei-San. Precisa ser mantido em segredo, mas é apenas para o bem de todos. Olhando para a situação atual, eu realmente tenho muitas coisas que estou curioso sobre, mas não estou apenas com pressa. Se concentre no que precisa ser feito. E quando chegar a hora, você saberá que eu entendo. Ele entendeu, mas ainda estava um pouco relutante em dizer isso. Mas pensando, tristemente, o irmão e a estão juntos há muitos anos e não confiaram em mim. Você agora confia em Chamian muito mais do que eu nunca fui assim antes. Barque 10 rebateu. Tudo bem. Você não precisa estar tão insatisfeito. Eu vou te contar uma coisa mais tarde. Você entende? Olhando para o meu rosto zangado de volta a ter e ficou assustado. Meu Deus. Eu olhei para você e, imediatamente, pensei naquele garoto. Assim como aquele sol ou ar, gradualmente se estabilizou. Após o incidente da corrida de espadas, no entanto, John de repente veio para o campo de treinamento e chamou Chamyong. O mestre do segundo me chamou. Até jogou venha junto.
Os dois não entenderam o que estava acontecendo. Quando eles foram para a sala do segundo mestre, Yanjon relatou: Mestre, eu trouxe Chamayang e Jogul. Entrar. Quando os três entraram nos anciãos, junto com Bacten e Lulatua, já estavam esperando. Chan, olhou. Ele imediatamente exclamou brilhantemente: Mestre sindical. Hong Vendwok sorriu gentilmente e perguntou ao diretor: Você ainda está... Ele se aproximou e balançou o rosto alegremente. Já faz muito tempo desde que ele viu o líder do grupo. Você ainda está saudável. Eu ainda estou seguro e saudável. É tudo graças a esse líder. Você continua dizendo isso. O que posso fazer para ajudar o grupo de comerciantes? Líder da seita, nós e Tong falamos e dissemos: Desde que Chamayang chegou, por favor, ouça o mestre do grupo falar sobre assuntos importantes. Se você tiver alguma coisa, por favor, diga a Chamayang. Lord Wang gentilmente disse que eu vim para o Asan. Assim, por causa do trabalho que San já havia confiado ao nosso grupo de mercadores. É algo que eu não sei o que é tão difícil nisso. Ele de repente se levantou respeitosamente. Baixou a cabeça e se dirigiu ao mestre da SEC. Eu, sinceramente, peço desculpas a você, mas nós, Sua Graça, não pode completar a tarefa no momento. Chamayang ficou surpreso, porque... Não, ele explicou. Este assunto também precisa ser dito. Não só nosso grupo de comerciantes não pode ser capaz de fazer isso, mas qualquer grupo de comerciante no mundo não pode completá-lo. Portanto, se você procurar algum grupo empresarial para confiar isso, tudo será um desperdício de esforço. Ele ficou atordoado. Seu rosto ficou pálido. O que vai acontecer com a pílula mista de Yuan? Chamayang quebrou com raiva. Já temos tanta prata. Por que não podemos comprar as ervas medicinais? Precisamos, neste mundo. Vamos usar toda essa pérola para encontrá-los e comprá-los. O mestre da seita, e Tong estava entediado e ordenado a manter aquele garoto para trás. Eu, John e Bok imediatamente Tian o pressionou sobre a mesa. Mas ele ainda lutou. Eu não disse nada de errado. Deixe-me ir agora. O mestre da seita perguntou calmamente. Existem algumas partes dessa pílula, método que parece um pouco difícil. Não sei se são cristais de gelo ou não. Para encontrar cristais de gelo de 10.000 anos, você tem que ir para o Mar do Norte. Aquele lugar é perigoso e frio. Então ganhar não é simples. Senhor Huang respondeu. O Mar do Norte pertence à zona do Mar do Norte. E o Palácio de Gelo não tem simpatia pelos aviões centrais. Artes marciais, pedindo-lhes permissão para entrar no Mar do Norte. Já é difícil, embora seja difícil com o poder e o dinheiro, os recursos do grupo de comerciantes e conhecidos contemporaneamente resolvem o problema. Desde o Palácio de Gelo do Mar do Norte, eles também podem ter uma parte dos cristais de gelo armazenados. O mais difícil
não é o cristal de gelo. Dizendo isso, ele tirou um livro da manga. Em seguida, abriu-o para uma página e colocou-o na mesa. Mas este ingrediente é chamado de erva roxa. Líder da seita Xuanzong ficou surpreso. Grama roxa. Há realmente muitos tipos de ervas na medicina fitoterápica. Eu não estou familiarizado com a medicina. Então, acabei de ler que menciona o nome erva roxa, mas eu não presto muita atenção nisso. Então, a erva roxa ela é tão preciosa e difícil de encontrar, etc. Então, custa muito dinheiro comprar ervas. Senhor Huang balançou a cabeça e explicou. Esse não é o caso. Mestre, erva roxa não é realmente rara. Mas a dificuldade aqui é que só contribui para algumas receitas medicinais específicas. Ervas medicinais não use e cresce em um lugar difícil de encontrar. Mas nas ervas medicinais da flor da montanha, é um ingrediente indispensável. A farmacologia da erva roxa não é muito terrível, mas só cresce selvagem em uma localidade. É isso. O mestre da seita deve ter ouvido falar dos 5 palácios, fora dos 5 palácios. Os 5 palácios, fora do mundo. E as forças externas, as artes marciais no Planalto Central. Ao lado dos 5 palácios estão 5 grandes potências. Eles podem ser chamados de uma grande seita, localizado fora das artes marciais do Planalto Central. A força deles é extremamente forte. Em termos de força, as 9 seitas são as melhores. Temos que respeitá-las. Em parte porque essas 5 forças são as mais poderosas. Então o mundo os chama um após o outro. Palácio de Gelo do Mar do Norte. Palácio de Sangue, Demônio. Senhora Kung. Palácio Divino do Sol do Mar do Sul. Palácio da Besta Selvagem do Sul. Como mencionado, erva roxa é difícil de encontrar o problema. Palácio da Besta Selvagem do Sul. É por causa do Palácio da Besta Selvagem Masculina. Aquela erva roxa é um tipo de erva na região de Yun. Não importa o que você diga, erva roxa raramente é usada na medicina. Então, há muito disso. No passado, os comerciantes queriam vai mudar a farmácia para unir e lidar com a população local. Mas a dificuldade agora é que a estrada para Yunnan foi completamente bloqueada. Incapaz de negociar a cabeça do Xuanzong, especulou que o mercado estava bloqueado. Ele disse que é tudo por causa dos bárbaros do sul e bestas selvagens. Eles proibiram todos os forasteiros de vir para Yunnan para negociar todos os artistas marciais nas planícies centrais. Não pode vir para Yunnan. Vocês, comerciantes como nós, também estavam desamparados. Incapaz de entender por que o bárbaro do sul, o Palácio da Besta, poderia bloquear a estrada para o Ninguém acreditaria nessa história depois de ouvi-la. Tendo dito que os bárbaros do sul também pode ser entendido como pessoas com uma cultura diferente, das planícies centrais. Seus costumes também são diferentes. Unir é o lugar onde eles governam.
para colocá-lo sem rodeios. Eles são os reis do Planalto Central. Naquela terra, ninguém tem o direito de interferir no que eles fazem